Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo dessa saída de praia em crochê. Ela tem detalhes em pontos abacaxi, franjas na barra, deixei um tamanho de 26 centímetros, mas pode deixar a altura que quiser. Nas laterais possui amarração com cordão regulável e removível. Na parte de trás ela é dessa forma. Tem o mesmo desenho da parte da frente embaixo e ela é frente única. Essa saída é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo mostro como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. E dá para adaptar ela como quiser, por exemplo, se quiser a parte de baixo no tamanho M e a parte de cima no tamanho P, pode fazer. E até mesmo o meio dá para deixar o tamanho diferente da parte de cima ou a parte de baixo. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. A linha que vou usar para a confecção vai ser o Extra Kids da Fial. Ele é ideal para fazer amigurumi, mas claro, pode usar ele para fazer qualquer peça. Um novelo possui 130 gramas, é 100% algodão, tex de 516 e 250 metros. A agulha indicada para esse fio é de 2,5 a 3,5 milímetros. Esta é a cor Bordeaux, numeração 83. Como vou fazer a saída no tamanho P com a franja de mais ou menos 26 centímetros com 6 fios, 2 novelos dá para fazer. Para o PP 2 também, para o M e o G precisará de 3 e para o GG 4 novelos. Mas dependendo do ponto, quantidade de fios que for a franja e tamanho, precisará de mais ou menos novelos. A agulha indicada é de 2,5 a 3,5 milímetros. Vou usar 3,5 milímetros. E é o que eu indico para fazer essa saída. Vou usar também tesoura para remates. Para dar início, eu começo fazendo ela de baixo para cima. Então, primeiro faço um total de 8 correntinhas. O início é feito igual para todos os tamanhos. E conto o primeiro nozinho com uma correntinha. E depois de fazer 8 correntinhas, volto para a primeira e faço um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Depois das 3 correntinhas, vou para dentro do círculo e vou fazer mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas de espaço, volto para dentro do círculo e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto para dentro do círculo e faço mais 3 pontos altos. Ficando com 3 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, vou virar para fazer a segunda carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de alcinha. Vou no primeiro espacinho de 2 correntinhas e vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço 2 correntinhas, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
E para formar a alcinha no final da carreira, igual eu fiz no início, 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto em cima do último ponto de base da carreira anterior. E as próximas carreiras serão feitas assim, alcinha no início e no final. Viro para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para a alcinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço 2 correntinhas e agora no espacinho de 2 correntinhas da carreira anterior entre um leque e outro, para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, faço um total de 5 pontos altos. O que muda entre um tamanho e outro é aqui. Para o PP, faço 4, para o M, 6, para o G, 7 e para o GG, 8 pontos altos. Depois de fazer 5 pontos altos, faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, em cima da alcinha da carreira anterior, faço um ponto alto para formar a alcinha no final da carreira. Para a próxima carreira, viro, faço 3 correntinhas para a alcinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Faço 2 correntinhas, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto somente e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto. No último ponto, faço 2 pontos altos juntos também, igual no início. E faço assim para todos os tamanhos, ficando um aumento no início e no fim da carreira e com 2 pontos altos a mais na carreira. Agora faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. Vou em cima da alcinha da carreira anterior e faço um ponto alto para formar a alcinha no final da carreira. Vou virar e na próxima carreira faço da mesma forma. 3 correntinhas para a alcinha, dentro do leque faço um leque. E depois do leque faço 2 correntinhas, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos.
E depois sigo fazendo um ponto alto somente nos próximos pontos até o penúltimo, e no último faço 2 pontos altos juntos, igual no início. Ficando com 2 pontos altos a mais nessa carreira também. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos, o que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de pontos. E depois do último ponto, faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. E depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior, formando assim uma alcinha. Viro para fazer a sexta carreira, faço 3 correntinhas para a alcinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Faço 2 correntinhas. E nessa carreira não vou fazer nenhum aumento, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, depois das 2 correntinhas, vou em cima do primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço um ponto alto somente. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até o último ponto. E assim essas 2 carreiras, a quinta e a sexta, ficam com a mesma quantidade de pontos. Depois do último ponto, faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, vou em cima da alcinha da carreira anterior e faço um ponto alto. Vou virar e a partir da 7ª carreira vou começar a fazer argolinhas. Faço 3 correntinhas para a alcinha, leque sobre leque. O início e o final da carreira permanecem da mesma forma. Depois do leque, agora faço 3 correntinhas para dar início às argolinhas. Depois das 3 correntinhas, vou em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Formando assim a primeira argolinha. Faço 4 correntinhas, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Formando assim a segunda argolinha. 4 correntinhas, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, 4 correntinhas e um ponto baixo em cada ponto de base, não deve saltar nenhum, até o último ponto. E a quantidade de argolinhas é 1 a menos da quantidade de pontos altos, de base. Então, como estou fazendo o tamanho P, que tem 9 pontos altos de base na carreira anterior, nessa terá
8 argolinhas. Feita a última argolinha, faço 3 correntinhas, vou direto para dentro do leque e vou fazer um leque. Depois do leque, vou em cima da alcinha e vou fazer um ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas para a alcinha. Vou para dentro do leque, faço um leque. E depois do leque, vou fazer 3 correntinhas. Vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou na segunda argolinha e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E sigo fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo na argolinha. E nessa carreira ficará com uma argolinha a menos. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Fiz aqui a última argolinha. E agora eu faço 3 correntinhas. Vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. Fiz aqui um total de 8 carreiras. Agora, para a nona carreira, para todos os tamanhos, já vou iniciar o próximo ponto abacaxi nas laterais. Vou fazer conjunto de pontos dentro dos leques, igual eu fiz no início, o conjunto de pontos, para poder já iniciar os 2 próximos pontos abacaxi. Inicio a nona carreira fazendo 3 correntinhas para a alcinha e dentro do leque vou fazer o conjunto de pontos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Igual eu fiz no início na primeira carreira de pontos para iniciar o ponto abacaxi. Depois de fazer o conjunto de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, igual eu fiz na primeira carreira de pontos do primeiro ponto abacaxi, faço 3 correntinhas, vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo argolinha sobre argolinha, igual fiz na carreira anterior. Faço assim para todos os tamanhos e ficará com uma argolinha a menos nessa carreira.
Fiz a última argolinha, agora faço 3 correntinhas e dentro do leque vou fazer igual eu fiz no primeiro. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ficando com 3 conjuntos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e já dando início à primeira carreira para iniciar o ponto abacaxi. Faço um ponto alto em cima da alcinha para formar a alcinha no final da carreira. Agora, para a próxima carreira, eu vou fazer igual a segunda que eu fiz do primeiro ponto abacaxi. Faço o início com 3 correntinhas para a alcinha. Vou para o primeiro espacinho de 2 correntinhas e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço 2 correntinhas, vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque. Feito o leque separado por 2 correntinhas, igual eu fiz na segunda carreira do primeiro conjunto de pontos abacaxi. Agora faço 3 correntinhas, vou na primeira argolinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. E sigo fazendo normalmente argolinha sobre argolinha, ficando com uma a menos nessa carreira, até chegar do outro lado. Depois de fazer a última argolinha, eu faço 3 correntinhas, vou no espacinho de 2 correntinhas e vou fazer um leque. Tudo que eu fizer antes das argolinhas, devo fazer depois. Os dois lados devem ficar idênticos e no final da carreira, devo fazer um ponto alto em cima da alcinha. Vou fazendo aqui, quando eu estiver no fim da carreira, eu volto. Terminei de fazer toda a carreira. E agora eu vou fazer a próxima, então viro, faço 3 correntinhas para a alcinha. E nessa carreira eu vou fazer igual eu fiz na terceira do primeiro ponto abacaxi. Depois da alcinha de 3 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço 2 correntinhas e no espacinho de 2 correntinhas entre um leque e outro da carreira anterior, faço 5 pontos altos, a mesma quantidade de pontos que eu fiz na terceira carreira do primeiro ponto abacaxi. Todos os pontos abacaxi devem ter a mesma quantidade. Se para o PP eu fiz 4, devo fazer 4 aqui também. Se para o M eu fiz 6, aqui também 6, para o G 7 e para o GG 8 pontos. Faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. Como já estou iniciando a base para fazer o ponto abacaxi, sempre devo fazer igual eu fiz no primeiro. Antes e depois do conjunto de pontos, leque sobre leque.
as mesma quantidade de correntinhas também, por isso devo observar o primeiro ponto abacaxi. Depois do último leque, faço 3 correntinhas e vou passar para as argolinhas. Na primeira alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntinhas, na próxima, um ponto baixo, e vou fazendo argolinhas sobre argolinhas. Vou dar continuidade fazendo essa carreira. Depois da última argolinha, faço 3 correntinhas, dentro do leque faço um leque, 2 correntinhas e dentro do espacinho de 2 correntinhas, 5 pontos altos, igual eu fiz no primeiro ponto abacaxi e do outro lado. Depois 2 correntinhas leque sobre leque e depois um ponto alto em cima da alcinha da carreira anterior. E depois que eu terminar de fazer essa carreira, eu vou fazer a próxima e será idêntica à quarta carreira do primeiro ponto abacaxi. No conjunto de pontos altos, devo fazer 2 pontos altos no primeiro e no último, e nos outros pontos, um ponto alto sobre cada um. Depois faço leque sobre leque, argolinhas sobre argolinhas, com 4 correntinhas e um ponto baixo em cada argolinha, e o final da carreira será feita igual no início. E vou começar fazendo o ponto abacaxi nas laterais, olhando o ponto abacaxi que eu fiz primeiro. Depois de fazer o conjunto de pontos no espacinho de 2 correntinhas, a próxima com aumento no primeiro e no último ponto. Depois, a próxima carreira também com aumento no primeiro e último ponto. E na quarta carreira de conjunto de pontos será pontos altos sobre pontos altos sem aumento. Depois, argolinhas. E no meio vou fazendo normalmente argolinha sobre argolinha e ficando com um a menos em cada carreira. Vou voltar somente quando estiver com uma argolinha sobrando no ponto abacaxi do meio. Como estou fazendo o tamanho P, nas laterais ficará um conjunto de pontos altos sobre pontos altos sem aumento quando estiver com uma argolinha no ponto abacaxi do meio. Para o tamanho M, quando estiver com uma argolinha no meio, nas laterais estará na primeira carreira de argolinha. Para o G na segunda, para o GG na terceira. E para o PP, na terceira carreira de conjunto de pontos altos. Então, vou fazendo e volto quando estiver com uma argolinha no meio. Segui fazendo aqui normalmente até sobrar uma argolinha no meio. E estou na quarta carreira de conjunto de pontos e última. A próxima já será de argolinhas, igual no primeiro ponto abacaxi. Segui fazendo da mesma forma, olhando como eu fiz no primeiro e fazendo nas laterais. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Seguir com as alcinhas no início e no final da carreira também. Agora eu vou iniciar a próxima carreira. Como estou fazendo o tamanho P, será de argolinhas, mas independente de qual tipo de ponto for, inicio com 3 correntinhas para a alcinha, leque sobre leque. Depois do leque, 3 correntinhas. Vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço um ponto baixo. E como estou fazendo o tamanho P, vou fazer nessa carreira a primeira carreira de argolinhas, que é depois do quarto conjunto de pontos altos. Lembrando que para o M, essa será a segunda carreira de argolinhas. Para o G, a terceira, e para o GG, a quarta. E para o PP, essa será a quarta carreira de conjunto de pontos. Então, para o PP, somente na próxima será de argolinhas. Vou fazendo aqui minha primeira carreira de argolinhas, como estou fazendo o tamanho P. E quando eu estiver no meu próximo leque, que é o do meio, eu volto. Cheguei no leque do meio e fiz leque sobre leque, depois das 3 correntinhas de espaço e das argolinhas. E aqui no meio, quando fica com uma argolinha somente, faço da mesma forma para todos os tamanhos. 4 correntinhas, na argolinha faço um ponto baixo, 4 correntinhas e no próximo leque eu faço
um leque. E depois do leque, vou fazer o restante da carreira igual fiz no início. 3 correntinhas. No primeiro ponto alto, faço um ponto baixo e vou fazendo as argolinhas normalmente. 4 correntinhas, no próximo ponto, um ponto baixo. E depois que eu terminar essa carreira, eu vou fazer a próxima e sempre vou observar no primeiro ponto abacaxi, que vai ficando com todas as carreiras iguais. Então, depois dessa carreira, eu vou fazer a próxima de argolinhas sobre argolinhas. Como estou fazendo o tamanho P, essa é a segunda carreira de argolinhas. E depois que eu terminar essa carreira, vou iniciar a próxima. E quando eu estiver no leque do meio, eu volto para dar continuidade. Terminei de fazer a carreira e já iniciei a próxima. E no leque do meio fiz leque sobre leque. E depois do leque faço assim para todos os tamanhos. 2 correntinhas. Vou direto no outro leque e faço leque sobre leque. E assim fechando o ponto abacaxi do meio. E o meio fica assim para todos os tamanhos. Lembrando que o passo a passo é o mesmo, o que muda entre um tamanho e outro é a ordem das carreiras do ponto abacaxi nas laterais. Por exemplo, nessa carreira para o tamanho P já estou na segunda carreira de argolinhas. Para o PP é a primeira. E depois que eu terminar de fazer essa carreira, vou iniciar a próxima fazendo argolinha sobre argolinha e quando eu estiver no leque do meio, eu volto. Terminei a carreira e iniciei a próxima, fazendo normalmente alcinha, leque sobre leque, argolinha sobre argolinhas. E aqui no meio vou fazer igual fiz na carreira anterior. 2 correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. E faço assim para todos os tamanhos. E vou dar continuidade terminando essa carreira fazendo argolinha sobre argolinha, leque sobre leque, alcinha sobre alcinha. E as próximas carreiras vou permanecendo o meio fazendo da mesma forma em todas. Leque sobre leque com 2 correntinhas de espaço entre um leque e outro. E nos pontos abacaxi, vou fazendo argolinha sobre argolinha e volto quando ficar somente com uma. Como os dois lados são iguais, vou ficar com uma argolinha somente. Até lá, vou fazendo leque sobre leque, alcinha no início e no final da carreira. E quando estiver com uma argolinha somente, eu volto. Dê continuidade fazendo todas as carreiras iguais de leque sobre leque, argolinha sobre argolinha, até ficar com uma nos pontos abacaxi. E o meio fazendo a mesma repetição, leque sobre leque, 2 correntinhas de espaço entre um leque e outro. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. A diferença é que para alguns tamanhos terá mais ou menos carreiras. Depois de virar, essa será a última carreira que eu vou fazer completa. E de alcinhas. Então, vou iniciar a minha última carreira completa fazendo 3 correntinhas para a minha primeira alcinha. Vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço 4 correntinhas
Igual eu fiz no primeiro ponto abacaxi, quando tinha somente uma argolinha, vou nessa argolinha do meio e faço um ponto baixo, ficando igual o primeiro ponto abacaxi. Depois do ponto baixo, faço 4 correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. Depois do leque, como essa é a última carreira completa, vou fazer ela um pouco diferente. Faço 2 correntinhas e no espacinho de 2 correntinhas faço 4 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos nessa última carreira completa. Faço 2 correntinhas, no próximo leque faço um leque. Agora eu vou passar para o outro lado, fazendo 4 correntinhas, igual eu fiz nos outros 2 pontos abacaxi, e na argolinha faço um ponto baixo, 4 correntinhas e dentro do leque, um leque. E para finalizar a carreira, eu faço um ponto alto em cima da alcinha. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. E depois de terminar essa última carreira completa, vou fazer primeiro um lado e depois o outro. Já para subir no busto. No meio eu não trabalho mais e já que eu estou com o fio, vou começar esse lado aqui, para não precisar de cortar o fio. Então, viro. E a partir de agora não vou fazer mais alcinha no início ou no final da carreira. Vou primeiro caminhar com um ponto baixíssimo para dentro do leque. A partir das carreiras separadas eu não faço mais alcinha. E depois que caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, vou fazer leque sobre leque. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, para fechar o ponto abacaxi, faço 2 correntinhas, igual eu fiz no primeiro ponto abacaxi, e vou direto para o próximo leque e faço um leque. Depois do leque vou virar, não terá alcinhas e no meio eu não vou trabalhar mais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e vou fazer leque sobre leque. O primeiro leque sempre inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Depois do leque, vou fazer igual fiz na carreira anterior. 2 correntinhas no outro leque, faço um leque. E vou seguir fazendo as outras carreiras desta mesma forma. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço leque sobre leque, 2 correntinhas de espaço e no outro leque, um leque. Como estou fazendo o tamanho P, eu faço um total de 3 carreiras, então já iniciei essas duas e vou fazer a terceira. Para o PP são somente 2, para o M 4, para o G 5 e para o GG 6 carreiras. Todas de leque sobre leque com espacinho de 2 correntinhas, entre um leque e outro. Mas claro, pode fazer mais ou menos carreiras que estou indicando. Terminei de fazer as 3 carreiras. Agora vou virar e depois de fazer a quantidade de carreiras que precisa, na próxima carreira faço da mesma forma para todos os tamanhos. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e faço leque sobre leque. E depois do leque, faço assim para todos os tamanhos. 2 correntinhas e no espacinho de 2 correntinhas de base, faço 3 pontos altos. Para todos os tamanhos, são essa mesma quantidade de pontos. Depois dos 3 pontos, faço 2 correntinhas. No próximo leque, faço um leque. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Agora faço leque sobre leque. Depois do leque, faço 2 correntinhas. Vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto alto, que é o segundo, e faço um ponto alto somente. Vou no próximo ponto alto, que é o terceiro e último, e faço 2 pontos altos juntos, ficando com 2 pontos altos a mais nessa carreira. Faço assim para todos os tamanhos. 2 correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e a próxima carreira eu vou fazer da mesma forma. Dentro do leque faço um leque. Depois do leque faço 2 correntinhas, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço 2 pontos altos juntos.
Vou no próximo ponto, que é o segundo, e faço um ponto alto somente. No próximo ponto, um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto. E no último faço 2 pontos altos juntos, igual no primeiro, ficando com 2 pontos altos a mais. Faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. E vou seguir fazendo as próximas carreiras dessa mesma forma. Leque sobre leque, e no conjunto de pontos, 2 pontos altos no primeiro, um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos juntos no último, ficando com 2 pontos altos a mais em cada carreira. Como estou fazendo o tamanho P, vou fazer as carreiras até ficar com 4 carreiras, contando com a primeira que eu fiz de 3 pontos altos. Para o PP são somente 3 carreiras. Para o M é a mesma quantidade do P, 4 carreiras. E para o G e o GG, a mesma quantidade, 5 carreiras. E essa quantidade contando com a primeira, que foi de 3 pontos altos. Mas claro, pode fazer a quantidade que quiser. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz aqui até ficar com 4 carreiras, contando com a primeira de 3 pontos altos, as outras fazendo aumento, no primeiro e no último ponto. Vou virar e depois de fazer a quantidade de carreiras que precisa, faço assim para todos os tamanhos. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço leque sobre leque. Depois do leque, faço 2 correntinhas, vou no primeiro ponto alto do conjunto de pontos e faço um ponto alto somente. Não vou trabalhar mais aumentos. No próximo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto, ficando com as 2 carreiras com a mesma quantidade de pontos. Depois do último ponto, faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois de finalizar essa carreira, vou fazer a próxima da mesma forma, leque sobre leque, e em cada ponto de base, um ponto alto somente. Para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, eu faço uma quantidade de 2 carreiras repetidas de pontos altos sobre pontos altos. Para o PP, 2 também, para o M, 3, para o G, 2 e para o GG, 3. Todas iguais de pontos altos sobre pontos altos, igual à primeira. Mas também pode fazer a quantidade de carreiras iguais que quiser. Terminei de fazer as minhas 2 carreiras iguais para o meu tamanho P. Lembrando que para o tamanho PP, P e G são 2 carreiras, M e GG 3 carreiras. Depois de virar, agora a partir da próxima carreira será com diminuições. Então, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e faço leque sobre leque. Depois do leque, para dar início à diminuição, primeiro faço 2 correntinhas. Vou saltar o primeiro ponto alto de base do conjunto de pontos e vou direto em cima do segundo e faço um ponto alto, deixando o primeiro ponto para trás. Faço dessa forma para todos os tamanhos. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto,
No próximo ponto, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto até o penúltimo ponto. No último ponto de base eu não faço, porque devo deixar ele para trás, igual ao primeiro. E a carreira ficou com 2 pontos altos a menos. Agora faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque. E vou fazer a próxima carreira da mesma forma. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e faço leque sobre leque. Depois do leque faço 2 correntinhas de espaço. Igual à carreira anterior, salto o primeiro ponto e vou no segundo e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto até somente o penúltimo ponto, deixando o primeiro e último ponto para trás. Depois do último ponto, faço 2 correntinhas e vou terminar a carreira fazendo leque sobre leque. E vou dar continuidade fazendo assim. Nas próximas carreiras. Leque sobre leque, salto o primeiro ponto, vou direto no segundo e faço um ponto alto, e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto somente até o penúltimo, deixando o último também para trás. A cada carreira ficará com 2 pontos altos a menos, e quando eu estiver com um ponto alto somente, eu volto. Terminei de fazer todas as carreiras com diminuição até ficar com um ponto alto. E depois que ficar com um ponto alto, para todos os tamanhos eu faço assim. Viro, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. E faço leque sobre leque. Depois do leque, sem fazer correntinhas, vou direto para o próximo leque e faço um leque. Ficando dessa forma. Viro, para a próxima carreira também faço igual para todos os tamanhos, caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. E vou fazer aqui 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas de início. Depois desse conjunto de 3 pontos, vou direto para dentro do outro leque e faço 3 pontos altos também. Não faço nenhum espacinho de correntinha. Agora eu vou dar início à alça. Viro. Vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou direto para o último ponto alto de base do segundo conjunto de 3 pontos e vou fazer um ponto alto, ficando assim. A alça pode ser feita da forma que quiser, se quiser fazer somente de correntinhas, ou primeiro correntinhas e depois pontos baixos, fica a critério de cada um.
Eu vou fazer assim, 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no segundo ponto de base faço um ponto alto. Viro, faço 3 correntinhas para o ponto alto e no segundo ponto de base, um ponto alto. E vou fazendo 2 pontos altos sobre 2 pontos altos até o tamanho que eu preciso. Pode fazer a quantidade que quiser, mas recomendo contar para fazer igual na outra alça. Então, vou fazendo aqui, quando eu estiver terminado de fazer todas as carreiras de 2 pontos altos sobre 2 pontos altos, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras. Para o meu tamanho P, eu fiz um total de 22 carreiras. A cada tamanho eu faço uma diferença de 4 carreiras. Agora eu faço uma correntinha e corto o fio. E o primeiro lado e a alça já está pronta. Agora eu vou fazer o outro lado. Primeiro, devo observar qual lado da peça que eu iniciei essa primeira carreira, que eu subi. Se eu comecei do outro lado, de fora para o meio, devo começar do meio para fora desse outro lado para que os pontos não fiquem ao contrário. Lembrando que não tem alcinha a partir dessas carreiras. Faço nó no fio, vou para dentro desse leque do meio, passo o fio e faço leque sobre leque. Depois do leque, vou fazer igual eu fiz do outro lado, 2 correntinhas, igual eu fiz para todos os tamanhos. Vou no próximo leque e faço um leque. E assim fechando esse ponto abacaxi. Depois de fazer essa primeira carreira, eu vou virar e vou fazer igual eu fiz do outro lado, caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, fazer leque sobre leque, depois 2 correntinhas e leque sobre leque novamente. E claro, os dois lados devem ter a mesma quantidade de carreiras. Se eu fiz 3 carreiras iguais para o tamanho P, eu faço esse lado também com 3 carreiras. Vou dar continuidade fazendo aqui todas as minhas carreiras. E depois de fazer as carreiras de leque sobre leque com espacinho de 2 correntinhas no meio, vou seguir fazendo a carreira com um conjunto de pontos altos e depois passo para a alça. A alça faço da mesma forma também, claro, 3 correntinhas para o primeiro ponto e depois um ponto alto no último ponto do segundo conjunto. E depois sigo fazendo 2 pontos altos sobre 2 pontos altos com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na primeira alça. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer a segunda parte e a segunda alça, ficando dessa forma. Agora eu vou dar início ao cordão para amarrar nas costas e no meio. Venho com o cordão, faço o nó inicial. Posso escolher qualquer uma dessas carreiras para passar o cordão. Eu recomendo passar nas 2 últimas carreiras de aumento. Vejo aqui de baixo para cima, as 2 últimas carreiras com aumento, passo o fio.
Então, vou na penúltima primeiro, pego no meio do último ponto do leque e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, igual eu fiz na alça de cima. E depois das 3 correntinhas, vou na próxima carreira, pego no meio do último ponto do leque e faço um ponto alto. Depois faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, viro, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto, que na verdade são as 3 correntinhas de início. Viro, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no próximo ponto, segundo, faço um ponto alto. Viro novamente, faço 3 correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. E vou continuar fazendo assim até o tamanho que eu preciso, 2 pontos altos sobre 2 pontos altos, da mesma forma que eu fiz nas alças de cima. E depois que eu terminar essa alça da lateral, vou passar para a outra parte e fazer também. Eu conto em qual leque eu iniciei e vou iniciar da mesma forma, para que fique na mesma altura, deve ter essa atenção. E no meio eu indico fazer um pouquinho mais acima, mas claro, fica a escolha de cada um. Todas as alças são iguais, de 3 correntinhas iniciais, depois leque, no próximo leque, pegando no meio do último ponto e fazendo 2 pontos altos sobre 2 pontos altos. E recomendo que todas as alças sejam iguais à de cima. Terminei de fazer todas as alças das laterais e no meio, o meio deixei um pouquinho mais acima. E depois de terminar a parte de cima, antes de passar as franjas na parte de baixo, vou fazer a parte de trás. O passo a passo para a peça de trás é idêntico à peça da frente. Inicio com o mesmo total de correntinhas, com as mesmas carreiras, com os mesmo conjunto de pontos altos. Toda a peça é idêntica a essa. E depois que eu tiver feito toda a peça e estiver na parte onde eu fiz a última carreira completa, onde eu fiz leque sobre leque, na última argolinha, um ponto baixo com 4 correntinhas de espaço e esse 4 conjuntos de pontos altos no meio. Na peça de trás, a única diferença é que nessa parte eu não faço esse conjunto de pontos altos no meio. Então, quando eu estiver nessa última carreira completa, eu volto. Já estou aqui com a segunda peça, a peça de trás, ficando idêntica à peça da frente. A única diferença é que no meio, nessa carreira, eu não fiz conjunto de pontos altos no espacinho de uma correntinha. E também, como eu vou fechar o ponto abacaxi e não vou fazer a divisão para subir as carreiras, vou fazer mais uma carreira na parte de trás. Para fechar o ponto abacaxi, fazendo leque sobre leque com um espacinho de 2 correntinhas, e só assim, sendo a última carreira, faço o conjunto de pontos altos no meio. Vou iniciar essa carreira fazendo alcinhas, diferente da parte da frente, quando eu fechei o ponto abacaxi, eu não fiz mais alcinha e não fiz uma carreira completa. E assim a parte de trás ficará com uma carreira com alcinha a mais. Depois da alcinha de 3 correntinhas, dentro do leque faço um leque. Depois do leque faço 2 correntinhas e no próximo leque faço um leque. E assim eu fecho o ponto abacaxi, igual eu fiz na parte da frente.
Porém, ao invés de virar e subir, eu vou fazer uma carreira completa. Então, depois do leque, faço 2 correntinhas. No espacinho de 2 correntinhas, faço 4 pontos altos juntos. A mesma quantidade que eu fiz na carreira da parte da frente. Porém, foi na carreira anterior. Duas correntinhas, vou no próximo leque e faço um leque. Lembrando que é só na última carreira que devo fazer esse conjunto de pontos no meio. Depois do leque, faço 2 correntinhas e vou no próximo leque e faço um leque. Assim fechando esse outro ponto abacaxi. E em cima da alcinha, vou fazer um ponto alto para ficar a alcinha no final igual no início. Faço uma correntinha e corto o fio. E a peça de trás já está pronta, ficando dessa forma. E antes de eu fazer o cordão para passar nas laterais as 2 peças, faço primeiro as franjas. Não vou fazer franja em todas as alcinhas, somente em algumas, até a curva mais ou menos. E para fazer a franja, volto com o fio. Primeiro, devo saber qual tamanho que eu quero o cordão. Então, eu vou deixar 26 centímetros vezes 2. E como vou dobrar o fio no meio, na hora de passar nas alcinhas, devo deixar o dobro do tamanho que eu preciso. Então, 52 centímetros para o meu tamanho. E a espessura da franja pode deixar quantos quiser. Vou deixar pelo menos 6 fios. Deixei o cordão na espessura que eu preciso, lembrando que deve deixar a quantidade que a linha dê para fazer igual para todos. E como ainda vou fazer o cordão para passar nas alcinhas e unir a parte da frente com a parte de trás, devo saber em qual altura eu vou passar o cordão. Eu prefiro passar nessa segunda carreira de argolinhas, então vou na alcinha desse leque da segunda carreira, que é bem onde faz a curva para baixo. Então, a partir dessa terceira carreira de argolinhas para cima que eu vou passar o cordão para unir as 2 partes. Então, vou passar o cordão, pode passar de baixo para cima ou de cima para baixo. Recomendo passar de cima para baixo, que fica mais bonito. De baixo para cima dá a impressão que está do lado avesso. E depois de puxar, passo a sobra de fio por dentro do cordão que eu passei, ficando dessa forma. Vou fazer a mesma repetição em todas as alcinhas. Devo deixar todas elas do mesmo tamanho. Se quiser primeiro fazer todas as alcinhas e depois passar em todas, pode também. E vou fazendo aqui até chegar na mesma altura do outro lado. Se eu iniciei na segunda carreira de argolinhas, contando de baixo para cima, vou finalizar na segunda carreira de argolinhas. E quando eu tiver passado todas as franjas, eu volto para cortar. Terminei de passar todas as franjas, ficando dessa forma, com 6 fios e dobrando, depois de passar fica com 12. E aqui no meio, onde não tem alcinha, pode passar também nos últimos pontos altos desse conjunto de pontos. Depois eu vou optar em passar, para que não fique um espaço aqui no meio. Agora eu vou cortar o excesso de fio. Devo pentear bem para que eu não corte errado. E depois de pentear todos os cordões, vou iniciar o corte.
Vou cortar só um pouquinho aqui no início, somente para demonstração. Quanto maior a tesoura for, melhor é. Sempre devo ir penteando a peça e devo cortar todos os fios no mesmo tamanho, mas seguir o desenho da peça. Então, vou fazendo o corte aqui. Será um corte que todos os fios ficarão do mesmo tamanho, mas por causa do desenho da peça, na parte da frente vai dar a impressão que está maior. Pode até deixar os fios mais rente, organizando eles de forma vertical para que fiquem todos do mesmo tamanho. E depois que eu terminar a parte de trás, vou fazer da mesma forma na parte da frente. Porém, na parte da frente, vou passar o cordão uma carreira abaixo. Porque na parte de trás, como eu havia dito, tem uma carreira com uma alcinha a mais, então ficará com duas franjas a mais, uma em cada lado. E na parte de trás eu passei a franja na segunda carreira de argolinhas, então na parte da frente vou passar na primeira carreira de argolinhas, contando de baixo para cima. E assim ficará com a mesma quantidade de alcinhas para passar o cordão depois. E depois que eu terminar de passar todas as franjas, cortar certinho, venho e faço o cordão para passar nas duas peças. Terminei de passar as franjas em toda a parte da frente, ficando dessa forma. Igual fiz na parte de trás, porém, a parte de trás com duas franjas a mais, uma em cada lateral. O importante é deixar a mesma quantidade de alcinhas para passar o cordão. E agora eu vou dar início ao cordão. Voltei com o fio para dar início ao cordão. Ele pode ser feito da forma que quiser, igual ou diferente da alça. Se quiser fazer de correntinhas, como eu vou fazer, pode usar 2 fios. Eu vou fazer somente com um fio. Vou dar o primeiro nozinho aqui e seguir fazendo correntinhas. Recomendo contar para fazer a mesma quantidade no outro cordão para passar na outra lateral. Deve ficar um tamanho que dê para passar em todas as alcinhas, amarrar e se quiser fazer até um laço. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer os 2 cordões de correntinhas para as duas laterais. Vou pegar um deles aqui e começar a passar. Pode passar como quiser, vou passar como cadastro mesmo. Devo começar a partir da primeira alcinha das duas partes e seguir passando em todas as alcinhas até chegar na última. Vou continuar passando aqui em todas as alcinhas, no final faço um nó e um laço, e depois passo na outra lateral da mesma forma. E no fim vou fazer o arremate de todos os fios e volto com tudo finalizado. Terminei de passar o cordão nas duas laterais. Depois fiz o arremate de todos os fios e a saída já está pronta. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like e, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.